Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo, nós estaremos estudando sobre uma distorção cognitiva chamada de leitura mental. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Eu vou ler aqui no livro da Judith Beck, Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, na página 203, tem aqui a distorção cognitiva número 8, chamada de leitura mental, que ela define do seguinte modo. Leitura mental. Você acredita que sabe o que os outros estão pensando, não levando em consideração outras possibilidades muito mais prováveis. Exemplo, ele acha que eu não sei nada sobre este projeto. O que é uma distorção cognitiva? Uma distorção cognitiva é um erro de pensamento. Ou é um pensamento que pode até ter algum conteúdo de realidade, mas esse conteúdo de realidade se encontra distorcido ou misturado com outras coisas que não são necessariamente verdade. E por que isso acontece? Isso acontece porque nós, seres humanos, não somos oniscientes. Nós não temos acesso a todas as informações, nós não conhecemos tudo. Nós experienciamos apenas uma parcela da realidade. Então, quando a gente está percebendo o mundo, automaticamente a gente preenche aquilo que falta. Então, como a gente não tem todas as informações, automaticamente, na medida que a gente percebe o mundo, nossa percepção já interpreta o mundo, já dá sentido a certos dados, já conecta certas informações, já infere certas possibilidades. A gente pode imaginar, naquela analogia, de uma pessoa que vai fazer um desenho. Tem uma brincadeira que a pessoa está desenhando uma coisa e ela começa a desenhar. Acho que chama imagem em ação, alguma coisa assim, né? A pessoa começa a desenhar e as pessoas que estão vendo o desenho precisam adivinhar o que é o desenho. Então a pessoa faz um círculo. Aí a pessoa fala assim, eu acho que você está desenhando uma maçã. A outra pessoa, acho que você está desenhando uma bola de futebol. Acho que você está desenhando o planeta. Percebe que com um círculo a gente tem ainda muito pouca informação do que a pessoa está desenhando, do que está na mente da pessoa. Então, a pessoa fazer um círculo no papel é suficiente para a gente saber que imagem ela tem na mente, que ideia ela tem na mente? Não. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a gente não tem toda a informação. O mundo é como se fosse esse círculo. Esse círculo que é uma parte de um desenho que a gente ainda não sabe que desenho que é. Só que como a gente precisa viver, geralmente a gente supõe o que provavelmente é o desenho. Então talvez, por você saber que seu amigo gosta de frutas e que ele gosta de laranja, por exemplo, você imagina que quando ele faz um círculo, ele está desenhando uma laranja. Mas aí depois seu amigo continua o desenho e você vai ver que não era uma laranja, que na verdade ele talvez estivesse desenhando um rosto. Só que a gente faz isso de maneira automática. A gente não separa o que é o desenho do que é a interpretação do desenho. Na nossa experiência, as duas coisas estão misturadas. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que a gente não tem todo acesso à realidade, que a gente tem acesso a uma parte da realidade e que a maior parte do que a gente conhece e percebe da realidade é uma interpretação. Talvez alguns vão dizer assim que 90% da nossa percepção de mundo é interpretação. Só 10% é realmente dado de realidade. Né? Então 90% do que a gente percebe do mundo é interpretação. Por que é importante saber isso? Quando a gente fala de leitura mental, a gente está pensando numa coisa parecida com aquele jogo da imagem-ação. Eu estou tentando supor o que está na cabeça da pessoa. Então uma segunda coisa que a gente vai entender agora é que nós não somos capazes de ler mentes. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas geralmente a gente não trata como se fosse uma coisa óbvia. Parece óbvio que a gente não consegue ler a mente das pessoas. A gente não tem poderes mágicos. Nós não conseguimos ler pensamentos por telepatia. Nós não conseguimos ler o que uma pessoa está pensando.
Se a gente não consegue ler o que uma pessoa está pensando e a gente tem acesso só a uma parte das informações, isso significa que, geralmente, quando a gente diz que alguém está pensando algo, provavelmente a gente está interpretando. Na verdade, sempre a gente está interpretando, porque nós não conseguimos ler a mente de uma outra pessoa. Então, por exemplo, quando eu digo assim, nossa, eu acho que o João está pensando mal de mim. Eu acho que ele não gosta de mim. Eu acho que ele pensa coisas ruins sobre a minha pessoa. Isso é a mesma coisa do jogo de imagem e ação. Eu acho que meu amigo está desenhando uma laranja. Quer dizer que ele está desenhando uma laranja? Não necessariamente. Então aqui a gente tem o exemplo do livro, né? Ele acha que eu não sei nada sobre esse projeto. Às vezes, você mandou um projeto para o mestrado e tá lá sua banca te avaliando. E aí alguém da banca te deu uma olhada diferente. E você pensa assim, ele me olhou assim porque ele acha que eu não sei nada do meu projeto. Eu escrevi meu projeto de pesquisa, submeti para a seleção, fui na entrevista para eles avaliar se eu entendo do meu projeto de pesquisa, mas eles me olharam estranho. Portanto, eles acham que eu não entendo do meu projeto. Percebe que essa parte, eles acham que eu não entendo do meu projeto, é igual a brincadeira de adivinhar o que a pessoa está desenhando? Você viu um círculo, você viu um olhar diferente, ou melhor, você viu um olhar que você interpretou como um olhar estranho. E aí, além de interpretar que esse olhar é estranho, você interpretou que esse olhar significa que o seu projeto, que você não sabe, que a pessoa que está te avaliando acha que você não sabe sobre o seu projeto. Mas aí que é importante, então, a gente lembrar que nós não sabemos, não temos como ler pensamentos. Você não sabe o que as pessoas estão pensando. Você não tem como saber, a não ser que você pergunte para a pessoa. Na verdade, mesmo se você perguntar, é claro que ainda pode ser que a pessoa não tenha sido totalmente transparente. Mas, geralmente, a gente só vai saber o que uma pessoa pensa se a gente perguntar para ela, se ela verbalizar, se ela comunicar isso para nós. Por exemplo, uma pessoa te olhou estranho. Isso significa que a pessoa pensa coisas ruins de você? Não necessariamente. Às vezes a pessoa deu um olhar que na realidade não era para você, ou que na verdade ela estava olhando para uma coisa para lá, ou você interpretou que o olhar dela era estranho e não necessariamente era. Às vezes você está andando na rua e alguém passa por você sem te cumprimentar. Pode significar que a pessoa está pensando coisas ruins sobre você? Pode, mas também pode ser que não. Às vezes uma pessoa pisou no seu pé. Às vezes alguém não te manda mensagem por um tempo. Significa que a pessoa está pensando coisas ruins sobre você? Aqui a gente está num jogo de adivinhação, né? A gente está tentando adivinhar o que está na mente das pessoas. E o fato é que nós não somos seres capazes de ler mentes. Mas aí perceba que aqui na definição vai dizer assim, que a leitura mental, a pessoa acredita que sabe o que a outra pessoa está pensando e, além disso, ela não leva em consideração outras possibilidades. Geralmente, o que a gente acha que uma outra pessoa está pensando tem mais a ver com a gente do que com a outra pessoa. Em que sentido? Geralmente, o que você supõe que a outra pessoa está pensando tem mais a ver com o que você pensa de você mesmo do que o que a outra pessoa pensa de você. Ou seja, por exemplo, se eu sempre acho que as pessoas estão pensando coisas ruins sobre mim, é mais provável que eu pense coisas ruins sobre mim, ou que eu tenha uma baixa autoestima, ou que eu tenha uma crença de que eu não tenho valor. Se eu penso que as pessoas não gostam de mim, pensam coisas ruins de mim no sentido de que elas não gostam de mim, é mais provável que eu tenha uma crença em mim de que eu não sou amado. Se eu penso que a banca que avaliou meu projeto acha que eu não sei do meu projeto, é mais provável que isso tenha a ver com uma crença minha de que eu não sou competente, de que eu não sou capaz, do que com o que a banca realmente está pensando. Geralmente, quando a gente se preocupa muito com o que os outros estão pensando da gente, isso tem mais a ver com o que nós mesmos pensamos da gente do que com o que a outra pessoa de fato pensa. Até porque, na verdade, as pessoas raramente estão pensando sobre a gente. Pense você mesmo. Quanto tempo você gasta pensando sobre as pessoas?
Qual é o tempo da sua vida, o peso da sua vida que você se dedica para ficar pensando sobre os outros? Será mesmo que as outras pessoas dedicam boa parte do tempo delas para ficar pensando algo sobre você? É bem provável que não. E é bem provável que o que você acha que elas pensam de você tem mais a ver com o que você pensa sobre você mesmo do que o que elas realmente estão pensando. Isso significa que as nossas crenças sobre nós mesmos influenciam a maneira como a gente tenta ler o pensamento das outras pessoas. Portanto, são as nossas crenças sobre nós mesmos que vai influenciar o que a gente acha que o outro está pensando sobre nós. Então, nesse sentido, é importante se perguntar: isso que eu estou pensando que a outra pessoa está pensando sobre mim, será mesmo de fato algo que ela está pensando? Ou será que isso tem mais a ver com alguma crença que eu tenho sobre mim mesmo? Será que se eu penso que as pessoas acham que eu sou burro, será que não é porque há uma crença dentro de mim de que eu não sou tão inteligente? Será que se eu penso que as pessoas não gostam de mim, estão querendo me abandonar, será que isso não tem mais a ver com o meu medo de ser abandonado do que com o fato de que a outra pessoa está pensando algo sobre mim? Então, o primeiro ponto da gente entender, na verdade esse é o terceiro, né? Primeiro a gente entendeu que nós não somos oniscientes e que, na verdade, quando a gente tenta adivinhar o que o outro está pensando sobre nós, parece com aquele jogo de imagem e ação, que a pessoa começa a desenhar alguma coisa, a gente começa a tentar deduzir o que está na cabeça dela. Segundo, né, a segunda coisa que a gente entendeu é que nós não somos capazes de ler mentes. Isso pode parecer óbvio, mas geralmente a gente ignora isso. E terceiro, a gente aprendeu que aquilo que a gente pensa que o outro está pensando sobre nós tem mais a ver com as nossas crenças sobre nós mesmos do que com o que de fato a outra pessoa está pensando sobre nós. Talvez a gente possa acrescentar uma quarta coisa, que é dizer assim, que na verdade, geralmente, as pessoas não estão pensando sobre nós. Se pensam, pensam muito pouco. Basta olhar para você mesmo e pensar o quanto tempo da sua vida você se dedica pensando nos outros. Então a gente tem esses 4 pontos. Mas a gente pode pensar em como lidar com esse tipo de pensamento, né? Como lidar com a tentativa de ler mentes. Nem sempre, quando a gente está tentando ler a mente de uma outra pessoa, vai ser sobre o que ela está pensando sobre nós. A gente pode tentar adivinhar o que a pessoa pensa sobre várias coisas, né? Às vezes a gente faz muito isso, né? A gente acha que a gente consegue ler a mente da pessoa, né? Que a gente consegue saber quais são as motivações por trás dos comportamentos delas, das palavras delas, né? E nem sempre o que a gente acha que está na mente de uma pessoa realmente está lá. E aí, além da gente entender essas questões, para a gente lidar com isso, além da gente entender que a gente não é onisciente, além da gente entender que as pessoas não dedicam parte do tempo delas para ficar pensando sobre a gente, além da gente entender que esses pensamentos têm mais a ver com crenças sobre nós mesmos do que com o que de fato a outra pessoa pensa, uma maneira da gente lidar sempre que essa ideia aparecer é parar e pensar outras possibilidades. Porque olha aqui, né, quando a gente faz leitura mental, a gente acredita que sabe o que os outros estão pensando, não levando em consideração outras possibilidades, muito mais prováveis. Então, toda vez que você deduzir que você sabe o que a outra pessoa está pensando, pense, já que eu não sei ler, pense em outras possibilidades. Não é assim no jogo de imagem e ação? A pessoa desenha um círculo, aí a pessoa fala laranja. Ah, mas será que... Além de laranja, o que pode ser um círculo? Pode ser um planeta. Pode ser... Pode ser um rosto. Da mesma maneira, alguém passou por mim, né, uma pessoa que eu gosto, um amigo meu passou por mim e não me cumprimentou. Eu pensei, ele está pensando coisas ruins sobre mim. Ele não gosta mais de mim. Ele está magoado comigo. Tá, essa é uma possibilidade. É igual o jogo de imagem e ação, mas tem outra possibilidade. Quais são as outras possibilidades? Ah, ele estava atrasado. Então ele passou rápido porque ele estava atrasado. 2, ele estava distraído. Então ele não me viu. 3,
né? Vamos pensando as possibilidades, né? Então, há outras possibilidades. Sempre que você se pegar tentando ler o que a outra pessoa está pensando, pense em outras possibilidades. Ele não me viu. Ele passou depressa. Ele estava atrasado. Ele estava distraído. Ele não estava num bom dia. Ele estava triste naquele dia e não queria olhar para ninguém. Não existem essas possibilidades? Por que descartar outras leituras? E além de pensar em outras possibilidades, talvez é bom fazer um exercício de pelo menos pensar 3 outras possibilidades do que a pessoa está pensando. Além de pensar 3 outras possibilidades, você pode também pensar a probabilidade de cada possibilidade. Qual que é a probabilidade de que ele tivesse atrasado? É o horário que ele sai do trabalho? Ou é o horário que ele está indo para a aula? Ou, eu sei que ele está passando por problemas na vida dele, então pode ser que naquele dia ele não estava muito bem. Então qual que é a probabilidade? Meça as probabilidades, né? Será que a ideia de que ele passou por você e não te cumprimentou é porque ele não gosta de você? Ou porque ele está magoado com você? Ou porque ele acha que você é uma pessoa ruim? Qual que é o peso? Qual que é a probabilidade de que seja isso? E qual que é a probabilidade de que sejam outras leituras? Será que a leitura que você fez realmente é a mais provável? Será que não dá pra gente equilibrar um pouco as possibilidades? Existe alguma coisa de positivo que possa estar por trás? Porque geralmente a gente pensa sempre no negativo, né? Além disso, em alguns casos, basta perguntar à pessoa. Ao invés de ficar tentando ler o que a pessoa pensa, pergunte para ela. Pergunte. Basta perguntar. Então, às vezes você pode mandar uma mensagem para essa pessoa e perguntar: Nossa, você passou por mim e não me cumprimentou. Você poderia me falar se o que aconteceu? Ou se não foi nada? O que aconteceu? E às vezes a pessoa vai responder: naquele dia eu estava com pressa. Eu acho que o meu avaliador, o meu professor, acha que eu sou burro, que eu tirei uma nota ruim na prova. E aí ele acha que eu sou burro. Você pode chegar no seu professor e perguntar para ele o que ele pensa. Então, na verdade, a gente pode perguntar às pessoas. E se a pessoa respondeu, é isso que você tem de informação. Né? Porque às vezes a pessoa te responde: não era isso. E às vezes você fica especulando: mas será mesmo que ela falou a verdade? Ora, a única maneira que você vai ter de acessar o que a pessoa pensa é se ela te falar. Se você não acredita no que ela te fala, aí vai ficar mais difícil. Então, na verdade, uma possibilidade da gente é perguntar, né? Entender que a gente não consegue ler pensamentos, mas se a pessoa verbalizar o pensamento, a gente pode ter ideia do que ela realmente está pensando. Então, ao invés de ficar tentando ler a mente das pessoas, nós podemos perguntar. Simplesmente perguntar. A pessoa poderá dizer para nós o que está na mente dela. E é claro, né, se é o caso de que esse tipo de tendência de tentar ler o que o outro está pensando, se é algo que está te causando sofrimento, e se na verdade, mesmo que a pessoa te fale o que ela de fato estava pensando, você não acredita, ou se isso é uma coisa que tem te causado sofrimento, é claro que uma terapia pode ser muito importante. Eu espero que vocês tenham entendido o que é a leitura mental e que esse vídeo possa ser útil.